A luz cinzenta da manhã filtrava-se pelas nuvens baixas, projetando sombras alongadas sobre os campos cobertos de neblina. Um grupo de aldeões reuniu-se diante da oficina de Milié, a forjadora de ferraduras, cujas mãos calejadas seguravam um fragmento de estrutura óssea desenterrada por seu irmão mais novo durante a colheita. O objeto, maior que o fêmur de um cavalo e marcado por sulcos profundos, exalava um odor metálico que não se dissipava. "Não é de nenhum animal conhecido", murmurou Bandolim, o velho curandeiro, passando seus dedos nodosos pela superfície áspera. Sua voz, quase um sussurro, carregava o peso de antigas histórias sobre criaturas que caminhavam entre as montanhas antes dos homens. A discussão foi interrompida pelo som de cascos batendo contra o solo encharcado. Um cavaleiro, vestindo uma armadura desgastada, desmontou, sua capa escura, salpicada de lama seca. Seu nome, Alan, ecoou entre os presentes como um aviso. Ele desenrolou um pergaminho amarelado sobre a mesa de Milié, revelando um mapa traçado com tinta desbotada. "Além do rio Galharda", disse ele, apontando para uma área marcada com símbolos que lembravam ossos cruzados, há relatos de estruturas colossais enterradas. "O conde exige que as reivindiquemos antes do solstício." O silêncio pairou até que Milié quebrou a tensão. "E se não forem ruínas, mas restos?" Alan não respondeu, mas seu olhar fixo na peça sobre a mesa sugeria que ele já havia considerado essa possibilidade. O vento uivou mais forte ao entardecer, trazendo o cheiro de terra revolvida e algo com aroma adocicado e terroso. Enquanto Alan negociava com o conselho da vila, 3 aldeões desapareceram durante uma busca perto do rio. Seus corpos foram encontrados ao amanhecer, dispostos em círculo, com os ossos expostos e organizados em padrões precisos. Nenhuma mancha de sangue maculava a grama ao redor. Bandolim, ao examinar os cadáveres, notou que os ossos haviam sido limpos por dentro, como se algo os tivesse consumido de propósito. "Não são animais", repetiu ele, desta vez com urgência. Milié, movida por uma inquietação que não soube explicar, decidiu seguir Alan para o castelo. Durante a viagem, o cavaleiro revelou fragmentos de uma carta interceptada. O reino vizinho já havia enviado espiões para mapear as supostas ruínas, e rumores falavam de um artefato capaz de despertar o que dorme. Ao chegarem à sala do tesouro, ela estava aberta, e sobre o brasão da família do conde repousava uma réplica exata do osso encontrado na aldeia, cravejada de safiras negras. A pista começou a se revelar na terceira noite, quando a lua cheia iluminou uma fenda na encosta do velho monte, até então oculta pela vegetação. O grupo de Milié, agora incluindo um escriba do castelo chamado Léo, seguiu por passagens subterrâneas que pareciam se ajustar ao redor deles, como se respirassem. As paredes lisas exibiam gravuras de figuras humanoides adorando formas gigantescas, e o ar ficava mais denso a cada passo. Foi Léo quem notou os sulcos no chão, marcas de algo arrastado, não transportado. Horas depois, o primeiro esqueleto emergiu da escuridão, suas costelas curvadas formando um arco natural. Não era nem animal, nem humano. Os restos negros e brilhantes pareciam absorver a luz das tochas. Enquanto Alan coletava amostras, Milié encontrou uma câmara lateral contendo um altar e, sobre ele, um crânio com uma única safira negra incrustada na testa. Ao tocá-la, visões fragmentadas inundaram sua mente, uma cidade em chamas, vozes sussurrando em línguas mortas e uma figura colossal caindo do céu. O artefato, percebeu Léo, não era uma joia, mas um órgão. E eles haviam acabado de despertar algo que não pertencia à superfície. O sol mal despontava no horizonte quando um cavalo negro surgiu na estrada empoeirada que levava ao castelo. Seu cavaleiro, vestindo uma armadura prateada com um emblema de lobo estilizado, desmontou com precisão militar. Roland de Valle, emissário do reino de Lyonês, não esperou convite para entrar no salão principal. Sua capa bordada com fios dourados arrastava-se atrás dele como uma sombra arrogante. "O mapa de Alan é uma fraude", declarou, batendo um pergaminho sobre a mesa onde Milié e Léo estudavam as gravuras do artefato. "As terras além do Galharda pertencem a Lyonês por direito ancestral. Seu conde está prestes a cometer um erro grave." Alan, que entrava naquele momento, segurou sua espada. "Provas que mostram como sua vila está cavando sua própria cova." Roland sorriu, revelando um dente de ouro. Enquanto os nobres discutiam, Bandolim examinava os corpos dos aldeões desaparecidos. As marcas nos ossos lembravam ferraduras invertidas, o símbolo de Lyonês. "Não são apenas rituais",
murmurou para Milié, que havia chegado ao amanhecer. Alguém está usando os mortos para enviar mensagens. Na floresta perto do rio, Léo encontrou uma pedra coberta de musgo. Ao limpá-la, revelou-se um aviso em latim arcaico: aqueles que despertam os ossos colherão tempestades. Enquanto isso, nos túneis que eles tinham explorado antes, começou a surgir uma névoa azulada, matando as raízes das árvores acima. Roland desapareceu ao entardecer, deixando um rastro de cinzas aromáticas que lembravam incenso funerário. Naquela noite, o conde ordenou que Alain e Milié partissem imediatamente para as montanhas, agora escoltados por soldados de Lyonês. Se o artefato é um órgão, disse Léo, enquanto preparavam as mulas, pode estar ligado a algo que vê além da nossa realidade. Milié guardou as palavras para si, mas não o medo crescente. Ao cruzarem o rio Galharda, a água borbulhou violentamente e, por um instante, algo longo e escamoso roçou a superfície. Os soldados de Roland não disseram nada. Alain, no entanto, rezou baixinho. A névoa azulada ficou mais densa conforme entravam mais fundo na montanha, distorcendo as vozes e ampliando o som das próprias respirações. Os soldados de Roland, que no início estavam cheios de si, agora se mantinham em silêncio, os rostos pálidos sob os elmos. Foi Léo quem primeiro percebeu as paredes dos túneis. Não pareciam naturais. Cada curva seguia ângulos estranhos, como se tivessem sido feitas por alguém que não entendia a lógica da geometria humana. Estamos num osso, murmurou Milié, passando a mão sobre uma veia pulsante que brilhava no escuro. Alain, carregando o artefato enrolado em lona, mandou que parassem para acampar. Ninguém conseguiu dormir. À meia-noite, o chão tremeu. Não foi como um terremoto, mas como se algo enorme estivesse se espreguiçando após séculos parado. Roland apareceu de madrugada, sozinho, com os olhos vermelhos de sangue. Vocês despertaram o Titã, acusou, jogando uma adaga contra Alain. A lâmina parou a centímetros do pescoço do cavaleiro, suspensa por uma força invisível. A safira negra no artefato brilhou, e por um momento, todos viram uma silhueta gigantesca, meio humanoide, movendo-se nas profundezas da terra. Não é um deus, disse Léo, tremendo. É uma máquina. Uma coisa construída para guardar ou punir. Bandolim, que tinha alcançado o grupo na floresta, entrou correndo no túnel. Os padrões nos ossos são instruções. Ao amanhecer, a montanha velha se rachou. Do topo, uma luz branca explodiu, cegando aldeões e soldados. Quando a claridade diminuiu, viram um único órgão, maior que uma carruagem, pairando acima das árvores. Não tinha íris, só um vórtice de símbolos que lembravam os entalhes dos túneis. Roland berrou algo numa língua antiga, e o órgão se voltou para ele. O emissário virou cinzas na hora, suas armaduras caindo vazias. Alain então fez algo inesperado. Colocou o artefato no chão e o esmagou com uma pedra. A safira negra se partiu, e o órgão colossal se fechou, mergulhando tudo na escuridão. Quando a luz voltou, o Titã tinha desaparecido. Dos túneis começou a jorrar água cristalina, revitalizando as terras secas. No castelo, o conde encontrou os mapas de Roland transformados em pergaminhos em branco. Bandolim recolheu os pedaços da safira, enquanto Léo escrevia tudo o que tinha visto, deixando de fora detalhes importantes. Milié, de volta à forja, notou que o metal das ferraduras brilhava no escuro. Alain nunca mais falou sobre o que aconteceu, mas às vezes, ao entardecer, ficava olhando o horizonte, convencido de que o órgão ainda os observava de volta.